Pedimos a todos os ouvintes: vejam esse vídeo até o final. Não deixe passar, pois Deus quer falar com vocês através dessas mensagens. Vamos ver o que o Espírito Santo diz em Êxodo capítulo 3, aonde Moisés foi chamado. Vamos ler e entender, queridos ouvintes. Venha e veja no verso 1 ao 2. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. 2 E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Êxodo 3, 1, 2. Vamos entender e compreender melhor que ele estava levando o rebanho do seu sogro, certo? Sim ou não? Claro que sim. E se observamos os detalhes, percebemos que uma ovelha sai do seu rebanho, certo? Claro que sim. Antes de entender os detalhes, pedimos que nos siga e comentar o que está achando das mensagens. Voltando à palavra de Deus. Deus não precisa de muitos para fazer. Ele só precisa de um. Seja um animal ou seja um ser humano que queira de verdade se lançar diante dos seus propósitos divinos. E dizemos mais que o Todo-Poderoso tem sempre um lindo propósito na vida dos seres humanos, seja para livrar e salvar. Ele usou um animal só para levar Moisés no Monte Horebe, aonde ele iria ver algo tremendo e surpreendente. Algo que sua alma ficaria impactada e nunca sairia de sua memória. E além disso, ele sentiria a presença de Deus a bradar diante de uma sarça que se queimava e não se consumir. Então, meus amados ouvintes, entendemos que quando Deus quer fazer algo diferente, ele usar quem ele quer. Porque Deus é um Deus de surpresa. Vamos continuar a ler e entender que no verso 2 do capítulo 3 de Êxodo que diz: 2 E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Uma pergunta, queridos ouvintes: tem como na lógica humana ou na teologia explicar algo tão tremendo como esse? Que uma sarça queimar e não se consumir? Me responda nos comentários. Sim ou não? Sejamos sinceros que para nós não tem como, e observarmos e compreendemos que para nós que só um Deus tremendo e poderoso pode fazer algo tão tremendo assim. E dizemos mais, não nós, mas o Espírito Santo, que diz para Deus tudo é possível. E encontramos nas Escrituras que diz assim: que uma voz saiu da sarça ardente, dizendo no verso 5 que diz, vamos ler e entender. 4 E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disser mais, vem ler e entender. Êxodo 3, 4, 5 E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Êxodo 3, 5. Vamos refletir, querido ouvintes, que quando o Senhor percebeu que Moisés iria se vir a ele, logo bradou. Isso que Deus quer fazer em sua vida, bradar de tal maneira que os demônios venham a cair. E percebemos nas Escrituras e nessa preciosidades que antes de Moisés se aproxima, ele tinha que tirar as sandálias. Isso é se humilhar e reconhece que estava diante de um Deus santo. Que diante de Deus não fica de pé nada impuro, pois ele é santo. Outra, queridos ouvintes, e saber que ele era pó e cacos nós meios de outros cacos. Que Deus estava no controle de tudo. Assim ele quer estar no controle de tudo em suas vidas, querido ouvintes. Para de agir por si mesmo e dar murros em ponta de faca. O que a palavra diz mais? Que não importa a situação que vocês estejam passando. Pois digo não eu, mas o Espírito de Deus. Que diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isaías 43 verso 13. Quem poderá escapar das suas mãos? E quando Moisés foi chamado, Deus o chamou pelo nome. Isso é, queridos ouvintes, que Deus o conhecer pelo seu nome, e não há ninguém que te conheça como o Deus vivo de Israel o conheces.
Ele sonda seu coração, descrever o profundo como a sua alma está. E dizemos também não nós, mas o Espírito Santo de Deus, que o povo tinha se humilhado e reconhecido seus erros. E o Deus misericordioso o ouviu e atendeu o seu clamor. Vamos ler e entender. 7 Disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Êxodo 3, 7 Leia mais a seguir. Queridos ouvintes, 8 Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do Cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Perizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. Êxodo 3, 8 O quando o clamo é sincero diante de Deus, o Todo-Poderoso responde de tal maneira que os seus inimigos ficam com os joelhos batendo. Então entendemos que só o falar de Deus, e o seu agir estremecer a terra. Então, queridos ouvintes, dizemos que não tem nenhum que possa vencer o grande Eu Sou. Observando as escrituras aonde Moisés perguntou no verso que diz 13 Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel, e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? 14 Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou me enviou a vós. Êxodo 13 ao 14. Então entenda. E perguntamos a todos vocês, queridos ouvintes: até quando vai arrumar desculpa para fazer a vontade de Deus e obedecer? Até quando vai dizer que não tem como? Dizemos não nós, mas o Espírito Santo de Deus, de que diz: Eu sou, enviou a vós. Então deixa o Espírito Santo. Arde em seu coração o fogo abrasador do teu Espírito Santo sobre a vida de todos vocês, queridos ouvintes. Então, se Deus veio a resgatar a Israel através de um clamor sincero, perguntamos a todos vocês o que ele pôde fazer para transformar sua vida. Então reflita nessa mensagem. Que Deus abençoe a vocês. E compartilha com mais pessoas que precisam de ouvir essa palavra. Sejam abençoados. Em nome de Jesus. Amém.